O modelo chinês chegou no limite. Os Estados Unidos estão ganhando a guerra. E o que está acontecendo com a China aconteceu exatamente com o Japão, adaptado ao seu modelo, antes da crise dos anos 90. Mas claro, jamais vão te dizer uma versão diferente do que a grande mídia quer que você acredite. Vamos entender porque isso afeta e muito aqui no Brasil. Antes de tudo, como sempre, nosso muito obrigado, em meu nome e de toda a nossa equipe. Atingimos mais de 3 milhões de pessoas por mês com as nossas redes sociais, sendo o YouTube a principal delas. Porém, quase metade das pessoas que assistem de forma recorrente ainda não se inscreveram no canal. Não custa nada, absolutamente nada. E você não tem ideia como ajuda a que o YouTube continue entregando esse conteúdo. A ideia é produzir senso crítico. A opinião final cabe a cada um de vocês, com liberdade. A falta de senso crítico, para que todos pensemos como os burocratas querem, dentro daquela caixinha, isso é o que prevalece. E nesse canal, a ideia é trazer ideias diferentes, amparadas em dados, fatos e números, e que interferem claramente em nossos investimentos. Então vamos aos principais fatos. Na crise que estourou no Japão nos anos 90, ela foi sucedida justamente por uma bolha imobiliária, um alto endividamento e quando ela explodiu, depois de uma série de intervenções de ciclos econômicos no Japão, o país jamais conseguiu voltar a ser o mesmo. Quando eu falo jamais, significa nesses últimos 40 anos. Veja, o PIB per capita japonês em 1995 era maior do que ele é hoje. Durante longos anos, mantiveram uma economia estagnada e inclusive com deflação, uma atividade econômica quase que parada. O grande ponto é que o Japão passou por essa crise depois de gerar riqueza. A diferença do Brasil é que nós queremos distribuir algo que sequer criamos e não temos. Uma mentalidade completamente invertida. Mas vamos aqui então à China do momento. O consumo das famílias representa algo como 39% do PIB. A média global é de 60%. E o que acontece é que a China hoje tem uma dívida da ordem de 300% do PIB. Quando incluídos os governos regionais, que tem uma série de problemas aí, essa dívida chega a 350% do PIB. Mais de 200% do que era há apenas uma década. Os dados são impressionantes. E o grande ponto é que eles vieram ao longo desse século produzindo um país, construindo um país. Portos, aeroportos, rodovias, comprando tudo do mundo inteiro. O Brasil deveria ter surfado a onda de boom de commodity. Surfou, mas grande parte do dinheiro foi para corrupção e mentalidade antiquada. Mas isso a gente já abordou em outros temas e abordaremos daqui a pouco porque nos interfere diretamente. A China cresceu por longos anos por volta de 10% ao ano. E agora, segundo dados e relatos internos, esse crescimento não chega a sequer 3%. Os dados oficiais falam em 5%, mas sabemos que é muito difícil confiar no que dizem os órgãos oficiais chineses. E o grande ponto é que não tem como sustentar um crescimento de longo prazo de maneira sustentável apenas com exportações, que é isso justamente o que a China está fazendo, e com investimentos, ancorados principalmente em investimentos estatais. Veja, o investimento sobre o PIB na China é da ordem de 41%, contra uma média mundial de 23%. Mas grande parte tem esse modelo do Estado centralizador comandado pelo Partido Comunista, que ao longo do tempo, e aqui é o ciclo econômico, ao longo do tempo, quando há um espaço fiscal para se endividar, parece que nada acontece, que a pujança será eterna. Quem não lembra do começo dos anos 2000, quando falaram que a China passaria os Estados Unidos de longe em poucos anos? Pois é, me parece que isso não é uma realidade. Até porque ao analisar o PIB dos Estados Unidos, quase 30 trilhões de dólares, versus da China, 16, 17, 18 trilhões de dólares, pense que os Estados Unidos têm 350 milhões de habitantes contra 1,5 bilhão na China. Então quando analisamos o PIB per capita dos dois países, essa diferença é simplesmente colossal. E a China hoje tem uma economia voltada para exportações. Tanto é que a balança comercial, a diferença entre o que eles importam e exportam, atingiu mais de 1 trilhão de dólares no ano passado em superávit. Ou seja, uma economia em que eles exportam quase tudo
inclusive acima da necessidade de demanda do restante do mundo, do que o restante do mundo pode absorver, inundando os países com esses produtos. E claro, isso entra uma quantidade importante de dólar, tanto é que as reservas internacionais da China já ultrapassam 3 trilhões e 400 bilhões de dólares. Para ter uma ideia, o PIB do Brasil é algo como 2,1, 2,2 trilhões de dólares. Apenas as reservas internacionais da China são muito superiores ao PIB do Brasil. Mas eles estão com uma grande dificuldade em transformar toda essa economia de produção em economia de consumo. Como os chineses consumirem? Veja, os investimentos em ativos fixos cresciam por volta de 4% ao ano. Agora, algo como 1,6% ao ano. A produção industrial vem crescendo ainda, mas crescendo menos. O varejo é a mesma coisa, crescendo, mas as taxas mais baixas dos últimos anos. E há uma perda de confiança das famílias em consumirem, uma vez que por volta de 60% dos chineses têm poupança em imóveis e ao longo dos últimos 20 anos os imóveis subiram, mas já tem algum tempo, principalmente depois da pandemia, que os preços dos imóveis vêm despencando, ou seja, a alta dos últimos 20 anos dos imóveis já foi apagada pela queda que apresentou nos últimos 5 anos. E o que acontece é que muitas poupanças dos chineses que estão 100% em imóveis simplesmente sumiram. Ele tem um imóvel, tem essa dívida, o imóvel cai de preço, o imóvel vale menos do que a dívida dele. E a sua poupança simplesmente some. Com o receio de tudo isso, as famílias não querem consumir. E o pior, o desemprego juvenil supera 20%. Em 2030, segundo dados oficiais, a China terá por volta de 700 milhões de habitantes trabalhando para 300 milhões de chineses aposentados. E isso não para de crescer, uma vez que cada mulher chinesa tem por volta de 1,1 filhos, ou seja, muito abaixo da taxa de reposição de 2,1. Isso foi catastrófico quando no final dos anos 70, começo dos anos 80, eles implementaram aquela política do filho único. E obviamente atrapalhou toda uma curva de natalidade e as pessoas agora não querem mais ter filho. E eles têm que trazer intervenções novamente para tentar curar a doença que gerou daquela intervenção lá atrás. Estimulando as mulheres a terem filhos, só que agora elas não querem ter e a população interna não quer consumir. Tanto é que o chinês tem uma das maiores poupanças sobre o PIB do mundo. E repito, uma boa parte em imóveis passando por esse problema. E vocês sabem da quebra das principais construtoras de lá, incorporadoras, como por exemplo a Evergrande, a Vanke e outras que comprometeram e muito essa poupança do chinês, forçando o Estado chinês, especialmente as províncias, a intervirem mais se endividando, uma vez que elas se financiavam com venda de terrenos. E esses terrenos também caíram de preço, só que o nível do endividamento explodiu, como nós falamos. Quando analisamos o M2, que é o montante de dinheiro impresso, injetado na economia pelos chineses, não para de crescer. E eles precisam fazer isso para que a atividade econômica continue respirando. Veja que interessante, esse gráfico é o montante de dinheiro em circulação na economia, em depósitos à vista, depósitos a prazo, dinheiro no bolso dos chineses que não para de crescer sem nenhum tipo de respiro. O grande ponto aqui é: será que eles terão que, portanto, valorizar a sua própria moeda, mesmo que a contragosto? Por que isso? Porque uma moeda mais desvalorizada significa que os seus produtos ficam competitivos no exterior. Muitos não sabem, mas em 1994 a China desvalorizou a sua moeda em 50% do dia para a noite, transformando seus produtos em extremamente competitivos no exterior. E isso favoreceu a balança comercial chinesa que eu mencionei agora há pouco. E também o superávit em transações da conta corrente dentro do balanço de pagamentos, que é uma das contas que mostra a relação da China com o restante do mundo. Eles são bastante superavitários nisso. Isso significa que eles são um dos países mais credores do mundo com relação à sua relação com os outros países, diferentes dos Estados Unidos, que tem um déficit da ordem de 90% do PIB dos Estados Unidos com a sua relação com o restante do mundo, pelo motivo justamente oposto, que falaremos daqui a pouco. Só que se eles valorizam a sua própria moeda, que eles a mantêm desvalorizada de forma proposital, os seus produtos passam a ser menos competitivos no exterior, consequentemente você pode estimular o consumo interno. Só que veja, esse caminhão de dívidas que eu mencionei, da ordem de 300, 350% do PIB, grande parte é dívida em yuan. Se você valoriza a tua própria moeda,
o valor da dívida sobe. Olha a sinuca de bico que intervencionismos de longos e longos anos, mas claro, moldado por um partido comunista, não haveria de ser outra forma, uma economia centralizada que parece que dá certo no começo, mas começa a mostrar os seus gaps, os seus buracos ao longo do tempo. Claramente, isso afeta o restante do mundo e o Brasil, uma vez que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e de mais de 150 países no mundo. Se os seus produtos passam a ficar menos competitivos, o preço deles aqui sobe, uma vez que eles estão menos atrativos. Isso poderia forçar a indústria nacional a melhorar, mas aqui nós temos também um governo completamente intervencionista, perdulário, que sobe os impostos e isso mostra no preço do Brasil. Aliás, eu vou deixar o QR Code na tela para falar com a minha equipe e comigo diretamente a respeito dessas e de todas as outras oportunidades que aparecem. Consequentemente, a China entrou numa guerra com os Estados Unidos, onde me parece que a grande mídia coloca como vencedora, e eu acho que não, que é muito difícil ganhar dos Estados Unidos. E aqui vamos a esses pontos. Mas antes mencionar o seguinte, a China tem o problema demográfico que eu falei, o problema do endividamento e o problema da dificuldade de transformar esse consumo interno. E a demografia é extremamente importante, que segundo o próprio FMI, em 2050 a população da China terá caído pela metade. E mais, vale dizer que eles têm a conta capital fechada. Você vai investir em yuan, atrair capital, se do dia para a noite eles podem fechar a tua saída e você não ter acesso ao teu capital, é bastante complexo. Já nos Estados Unidos é completamente diferente. Veja, o consumo responde por 65% do PIB, assim como a Índia, que vale mencionar, fez um movimento de alinhamento aos Estados Unidos e está recebendo importantes quantias de investimentos, enquanto a China tem os 39% do PIB de consumo, muito aquém do restante da média dos outros países. Geopoliticamente, os Estados Unidos têm saída para os dois mares, Pacífico, Atlântico, com fronteira com dois países que não são bélicos. E os Estados Unidos é muito mais forte, Canadá ao norte, México embaixo. Todas as saídas do oceano não tem nenhum tipo de estreito que passa em guerra. Não é à toa que os Estados Unidos entraram nessa guerra com a China pela hegemonia da inteligência artificial, consequentemente do seu principal insumo, que é a energia. Tirou Maduro do poder e cessou aquele petróleo que era enviado da Venezuela para a China com 40% de desconto. Disse que os chineses não mais poderiam intervir no canal do Panamá, mantendo a rota próxima dos Estados Unidos no seu controle. Foi para cima da Groenlândia para controlar a rota do norte e agora o Estreito de Hormuz e a região toda do Golfo Pérsico, que a grande mídia adora falar que o Irã está ganhando, mas na minha opinião está tomando uma lavada. Sua economia está dizimada. E veja, aqui não é juízo de valor, são apenas fatos. A sua moeda está extremamente hiperinflacionada e a economia parada. É um país muito mais pobre. E por mais que tenha arma nuclear, a capacidade bélica dos Estados Unidos é muito superior, que agora controla as principais rotas de energia do mundo e tem abundância de geração de energia com estabilidade de contratos. Não é à toa que as principais empresas de tecnologia do mundo divulgaram um capex da ordem de 700 bilhões de dólares para investir em data center nos Estados Unidos, onde tem energia abundante, energia mais barata, estabilidade dos contratos e saída para todos os mares sem nenhum tipo de conflito. E dificultou o acesso da China ao petróleo mais barato que vinha do Irã e que vinha da Venezuela. Consequentemente, os Estados Unidos, que financiaram especialmente a Europa e o mundo no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, ali manteve um mundo unipolar. E na minha opinião estamos caminhando para esse mundo unipolar novamente. Só que esse mundo unipolar controlado pelos Estados Unidos, na minha opinião, é muito mais estável e mais seguro do que controlado por China, ou controlado por um Irã, ou controlado por Putin. Os Estados Unidos, eles são um país que prezam pela liberdade desde a sua fundação. Critique ou não o Trump, ele tem ali o que ele deixou claro que seria o Acordo de Mar-a-Lago. Desvalorização do dólar, taxas de juros mais baixas, que essa está difícil, e aqui é um vídeo que eu já fiz na semana passada a respeito disso. Eu não sou favorável de forma alguma ele intervir no Banco Central, fazer pressão política, está em certo modo acontecendo, mas é uma reorganização geopolítica, monetária e de controle pela hegemonia da energia. A guerra é China e Estados Unidos e, na minha opinião,
a China não tem sequer condição de ganhar dos Estados Unidos no longo prazo, pelos motivos que eu mencionei até agora: geopolíticos, logísticas, armas e dinheiro. Dinheiro aqui que o dólar se mantém nessa hegemonia. Ele pode ter uma natural mudança e busca por outras moedas. Quais seriam as opções? Veja como eu mencionei a Índia, que junto aos BRICS simplesmente abandonou aquela ideia de bater no dólar e se uniu às estratégias dos Estados Unidos, que são mais fortes. E aqui nós vivemos um mundo politicamente correto, em que não pode pensar diferente. Você pode não gostar dos Estados Unidos ou pensar diferente de Donald Trump, mas achar que você pode bater de frente com ele e ganhar é uma pura ingenuidade. Lembra quando você tinha 5 anos de idade e queria brigar com o menino mais forte de 15 anos da escola? Quais eram as suas chances reais de ganhar numa luta de 5 anos contra 15 anos? Altamente improvável. E a dor é muito forte na parte econômica. Portanto, é muito mais inteligente nos alinharmos a eles, aos Estados Unidos, que aí sim temos capacidade de surfar toda essa onda. E não vale vir com esses argumentos da esquerda pobres de invasão e fim da soberania brasileira. Você acha mesmo que os Estados Unidos querem uma guerra e invadir o Brasil? Pelo amor de Deus, sejamos mais maduros do que esse tipo de argumento. E sim, abrir um território para competição econômica, várias empresas atuarem aqui. Não adianta nada nós termos recursos naturais e não fazermos nada com eles. Nós somos um país estruturalmente pobre, sem capacidade de explorar, produzir os recursos naturais. Portanto, se várias empresas vêm e fazem isso e geram emprego, isso é riqueza para o Brasil também, que pode atrair seus data centers, se tivermos, obviamente, uma mentalidade pró-negócio, e para isso precisa mudar o governo, que eu claramente acho que pode acontecer. Então, juntando todas essas peças, é melhor esse mundo unipolar com os Estados Unidos liderando do que qualquer outro país autoritário. E não sejamos ingênuos ou infantis de achar que o Brasil tem capacidade de liderar isso. Portanto, antes de bater aqui nos comentários, reflita. Entenda, analise os dados, os fatos, um pouco da história em que o dólar é hegemônico desde Bretton Woods nos anos 40 após a Segunda Guerra Mundial. E essa demanda por dólar desestruturou toda a relação da balança comercial dos Estados Unidos e de conta corrente, transformando o país em importador líquido, desindustrializou o país, porque o dólar forte desfavorece as suas exportações, foi produzir lá fora e os Estados Unidos passa a ser importador. Só que quando vem a pandemia, expõe que ele é dependente de importação do seu arquirrival e inimigo, da China, dentre outros fatores. Só que hoje ele é superavitário, tanto na produção como no refino de petróleo e outras energias, como por exemplo o gás, como o hélio, que é usado para a refrigeração dos data centers que produzem energia. Não é à toa que Taiwan disse nessa semana que está pensando vetar exportações dos chips mais avançados para a China, para manter a relação comercial com os Estados Unidos. Eu já fiz um vídeo explicando da SML, uma empresa que tem um monopólio natural, que é holandesa, e que instalou chips dentro das máquinas para produzir os chips mais avançados em Taiwan, pela TSMC, em que se a China invade Taiwan, a SML consegue ativar esse chip e a máquina fica inútil. E ela tem o monopólio da produção dessas máquinas, um monopólio natural porque ela detém a tecnologia. Portanto, a China sabe disso e a coisa é extremamente complexa. O dólar continua sendo a moeda hegemônica e não há alternativas reais claras a ela agora de bate-pronto. O que você vai demandar? Yuan, onde a China pode fechar o teu acesso ao teu capital? Rublos na Rússia? Rúpias? Colocar dinheiro na Turquia? Investir tudo em real? Quais as alternativas viáveis? O restante dos emergentes, à exceção do México, são países pequenos, que levam algum tipo de fluxo, mas são economias bastante menores do que a brasileira. Portanto, nós deveríamos nos alinharmos a quem naturalmente está liderando todo esse processo e claramente vencendo essa guerra. Cuidado com o que a mídia te coloca, analise mais os fatos, reflita antes de bater aqui. Pense, vá para casa com 2 dias com esses dados, depois volte aqui e comente. Não importa se você discordar, apenas cuidado com o fluxo. O fluxo vai muito diferente do que a grande mídia sempre coloca. E aí está a chave do negócio. Seguimos.